Gente, mais uma vez boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Passar breves avisos, como nós costumeiramente fazemos. Sexta-feira é o dia que nós reservamos para atender as pessoas que têm problema de dependência química e seus familiares. Trabalho fechado, esse trabalho vai iniciar sempre às 8 horas da noite. E nos demais dias nós vamos ter uma palestra como essa, que é um tratamento espiritual. Esse tratamento, essas palestras, elas ocorrem todos os dias da semana. Quem quiser fazer um tratamento regular ou à distância, eu peço que chegue meia hora antes do tratamento, vai conversar com o atendente de plantão, que ele vai orientar como esse tratamento é feito. Com relação aos horários, no mural que antecede aqui a sala, tem toda a relação dos horários dos tratamentos. Nós estamos fazendo um curso de doutrina. Quem quiser se aprofundar na doutrina espírita, ou melhor, conhecer primeiramente, até o dia 5 de março pode fazer a inscrição. O procedimento é o mesmo, chegar um pouco antes, nos horários das palestras, do plantão, vai conversar com o atendente, que ele vai orientar como é feita essa inscrição. E por fim, alguns talvez já conheçam, outros não, nós atendemos 85 famílias todos os meses. Elas se revezam 40 ou 45 em cada mês. Nós pedimos ajuda para poder compor as cestas básicas. Então, quem puder nos trazer um item de qualquer alimento não perecível, já vai estar ajudando na composição dessa cesta. Feito isso, como nós sempre fazemos, a gente vai iniciar nossa reunião de hoje com uma oração, que é a preparação aqui para a nossa palestra de hoje. E assim, nós aqui estamos mais uma vez reunidos, e lembrando das palavras de Jesus, que quando 2 ou mais pessoas estivessem falando em nome dele, ele aqui se faria presente. Nós pedimos ao alto que hoje, na ansiedade, nas nossas angústias, nas nossas dores, nesse momento nós passemos a ser observados pelo Pai. Vamos momentaneamente nos desligar dos problemas, vamos colocar nas mãos dele. E a partir do momento em que a palestra se inicia, uma equipe de amigos espirituais vai estar analisando as demandas, os propósitos de cada um. Assim nós te rogamos, Jesus, dai-nos proteção, dai-nos luz, intua o nosso amigo Amir, para que as suas palavras possam nos trazer o conforto, o consolo e a orientação que nós necessitamos. Que Jesus agora, nesse instante, ele se faz presente para cada um, nos dando apoio, nos dando luz, nos dando equilíbrio. Que assim seja, com a graça de Deus. O Amir vai falar hoje de algo que nós precisamos muito, a paz do meu jardim. Boa palestra, meu amigo. Obrigado. Boa noite. Todos bem? Prazer estar aqui com vocês. Novo ano, né? Para mim é a primeira vez que eu venho aqui esse ano. Que a gente tem um ano de estudo, de reflexão, e de principalmente colocar, né, os valores do Evangelho no nosso dia a dia, né? Não só na cabeça, né, no coração, nas nossas atitudes, em tudo, né? Nosso tema de hoje é um texto do José Carlos de Luca, onde ele começa citando um outro livro chamado Amor, Medicina e Milagres. O autor é Bernie S. Siegel, alguma coisa desse tipo, né? E ele passa algumas ideias aqui para nós de que a gente sempre busca a cura, né? Aí falando tanto da cura física, da cura psicológica, da cura das dores da alma, das curas emocionais, todos os tipos de curas, né? E é para isso que nós estamos aqui. E ele fala que quando a gente quer buscar uma cura, seja ela física ou não, nós devemos procurar a paz de espírito, porque a paz de espírito cria um ambiente físico saudável.
E ele diz que a gente tem que fazer um esforço no sentido de se perguntar, cada um de nós se perguntar: eu tenho paz de espírito? Se sim, ótimo, né? Se sim, a gente pode passar para uma outra pergunta, falar assim: mas então por que ainda acontece isso, acontece aquilo? E a gente vai cada vez mais aprofundando os questionamentos, não sobre os outros, sobre nós mesmos. Nós estamos há muitos séculos fazendo questionamentos sobre a vida do outro, aplicando o Evangelho na vida do outro, aplicando a sabedoria das Escrituras, falar de mais tempo, na vida do outro. E a gente trouxe esse costume também para o Espiritismo, que a gente procura aplicar na vida do outro, né? Às vezes a gente vai até fazer o Evangelho no lar, né? E começa, né, aquele texto, a gente faz os comentários ali, os estudos da noite, e o pensamento que deveria predominar ali é assim: como é que eu posso aplicar isso na minha vida, né? Como é que eu posso fazer isso realmente frutificar na minha vida? E a gente normalmente pensa primeiro no outro. Assim, ó, fulano é que precisava estar aqui ouvindo isso agora, porque ele é exatamente isso que está descrevendo aqui. E quando fala aquela parte do homem de bem, né, que a gente não consegue fazer quase nada daquilo ainda, a gente pensa: ó, tá vendo? Fulano, que é aquele que eu tenho raiva, ele é o contrário do homem de bem. Ele é exatamente o contrário do homem de bem. E a gente vicia nisso, em aplicar na vida do outro, em ficar observando o outro. Tanto a gente distorceu os ensinamentos do Cristo, que quando ele fala vigiai e orai para que não entreis em tentação, a gente ficou muitos séculos entendendo que era vigiar o outro. Aí a gente ficou de olho no outro um tempão. A gente ficou de olho no outro, a gente fica de olho na religião do outro, a gente fica de olho para ver se o outro não vai pegar nada. Quando vem alguém em casa, né, que a gente não conhece direito e tal, fica de olho para ver se não vai colocar nada no bolso, alguma coisa assim. E a gente esqueceu com isso de olhar muita coisa para si mesmo. Tanto é que a gente muitas vezes não se conhece. Pensa que se conhece, mas não se conhece. Ou seja, às vezes se conhece em situações normais. Ou seja, quando as águas estão calmas, quando ninguém está nos afrontando, quando a doença está longe, quando a dificuldade financeira está afastada, quando não estamos com nenhum conflito familiar. Aí, nessas horas é fácil a gente se conhecer, porque a gente não terá reações inesperadas. A gente não se surpreenderá com as reações que as coisas nos causam, quando a gente não tem as tempestades. Quando a gente não tem a tempestade, eu vou trazer um pouco um símbolo lá do Evangelho, e o barco caminha navega tranquilamente sobre as águas tranquilas, o Cristo dorme em nós. Fala lá na passagem do Evangelho que o Cristo dormia no barco. Não dormia, estava descansando. Quando as tempestades começam a sacudir o barco e começa aquela confusão, o pessoal fala: olha, é melhor acordar ele aí. E ele acalma os ventos e repreende as tempestades e tudo. E aí a gente pensa assim: nossa, mas eu só acordo Cristo quando vem a tempestade? Por que eu não mantenho ele acordado o ano todo? Por que eu não consigo manter a chama do Evangelho, a chama da fé, a chama da virtude acesa o tempo todo? E a gente às vezes para de se perguntar, a gente nem começa, né, muitas vezes a se perguntar essas coisas. Aí ele fala o seguinte aqui no texto: o primeiro passo para isso é indagar em que momento a gente perdeu essa paz de espírito. Se é que a gente já teve. Se teve e perdeu, talvez não fosse uma paz tão profunda, talvez fosse a paz só das águas calmas. E uma outra coisa que a gente tem que refletir: às vezes a tempestade que dura muito pouco tempo e que faz muito pouco estrago na nossa vida, deixa marcas mais profundas do que a calmaria que levou muito mais tempo, que ficou muito mais tempo presente nas nossas vidas. Essas coisas que não saem, esses episódios que a gente tem na vida e que às vezes tiram nossa paz de espírito, sejam eles uma coisa que a gente traz do passado ou sejam uma preocupação do futuro, normalmente eles têm uma raiz em algum momento em que a gente foi levado ao extremo
em que a gente foi testado ao extremo. Ou quando a gente era criança e teve ali um desafio que para aquela idade, para aquela situação era muito grande para nós. Ou quando nós fomos jovens e passamos ali alguma vergonha, alguma coisa que machucou a nossa autoestima. Ou quando tivemos alguma coisa que nós consideramos na época, pelo menos, uma perda. E a gente passou dali em diante a se ver como perdedor, se ver como alguém que está meio que fadado a perder. Nossa, mas eu nunca pensei nisso. A gente normalmente não para pensar nisso. A gente observa a situação, mas não observa as nossas reações psicológicas. Aí ele fala aqui: indispensável uma endoscopia na alma para descobrirmos o motivo pelo qual perdemos a nossa paz íntima. Algum conflito gritando dentro de nós? Pode ser um conflito entre o que a gente é e o que a gente gostaria de ser. Pode ser um conflito entre o que a gente gostaria que os outros fossem, na nossa ilusão de querer mudar o outro, e ele não é bem aquilo, e a gente o culpa pela nossa desilusão. Mas se a gente teve uma desilusão, o pressuposto é que estávamos iludidos, seja ela amorosa, seja ela de família, seja ela de trabalho, seja ela de amigo, do que seja. Se houve uma desilusão em algum momento, é porque em um momento imediatamente anterior havia uma ilusão. Alguma perda arrancando nossas lágrimas? E a gente tem que tomar cuidado com essa questão da perda, porque quando a gente se vê como egão, como matéria, como uma personalidade transitória, tudo é perda. Não tem como ganhar. Porque a gente está aqui. Eu, por exemplo, estava até brincando com a Simone agora, ela falou da minha barba. Eu falei assim: vou deixar um pouquinho enquanto tem alguns fios escuros ainda, porque já está ficando um terço branco já. E a gente se vê como essa coisa que vai acabar daqui a algum tempo, se vê com essa visão do ego de que eu vou durar 80, 90 anos no máximo. Aí a gente passa a considerar que tudo é perda. A beleza que foi com a juventude uma perda, as pessoas que desencarnaram outra perda, as oportunidades perdidas como perdas definitivas. Se a gente se vê como ego, não tem como ganhar esse jogo. A gente tem que se ver como espírito. Porque aí a gente vai ver com a perda como uma preparação para a próxima oportunidade. A oportunidade perdida como uma preparação para não perder a próxima. Seja qual o tipo de oportunidade que for, né? Desde que seja uma coisa boa. A gente vê a situação em que a gente acabou agindo de uma maneira que não deveria como um lembrete para agir melhor na próxima, e não para ficar se culpando. Porque essa é a visão do espírito, não é de ficar preso nem no passado, no que aconteceu e não dá mais para mudar, e nem ficar hoje só ocupado com o futuro, porque o futuro a gente ainda não consegue agir nele. Se a gente fica preso no passado, gera uma espécie de depressão. Se a gente fica preso no futuro, gera uma espécie de ansiedade. E aí o passado e o futuro fazem a gente esquecer do agora, que é o único momento que a gente pode agir. Eu consigo falar alguma coisa talvez de útil agora. Eu não conseguiria algumas horas atrás, quando eu estava preocupado com o que eu ia falar, e não vou conseguir amanhã, quando já tiver na internet essa palestra, e se eu falar alguma bobeira, ela já correu o mundo. Então eu tenho que fazer o melhor que eu posso agora, nessa meia horinha que eu estou com vocês. E é isso que eu fico pedindo ali, para que eu possa fazer o melhor possível nessa meia horinha. E a gente sempre tem que focar no presente, usando o passado como experiência e sem medo do futuro, acreditando que o futuro será melhor. Por quê? Porque a gente é todo poderoso? Não, porque é lei de Deus. A lei de Deus diz que a gente não retrograda. A gente pode até se endividar, né, através dos nossos erros e tudo. Mas a gente não deixa de ter a evolução que a gente já conquistou. A gente não volta para trás. Né? Algum sonho desmoronando dentro da gente? Alguma culpa nos corroendo? Quando a gente tem uma sensação de culpa muito grande, é muito bom que a gente veja o que está por trás dela. O que vem?
o que gera essa culpa? Será que não é o próprio orgulho? Que às vezes a gente confunde e fala assim, nossa, eu errei com fulano e tal. Aí alguém que nos conhece por fora, né, poderia pensar assim, nossa, como ele é bacana, né? Ele está preocupado lá porque ele agiu mal com a pessoa. Pode ser, mas pode ter uma armadilha auto-colocada nisso daí, que é o seguinte, como é que eu pude fazer isso? Ou seja, eu que sou tão bom, eu que sou tão evoluído, eu que sei de tantas coisas, como que eu fui cair num erro desse? E aí é o orgulho falando, né? E é muito fácil a gente passar de uma coisa para outra. É muito fácil a gente cair nessa armadilha, porque é o próprio ego querendo fazer com que a gente se sinta bem. O ego procura isso, né? Fazer com que a gente tenha o mínimo de dor possível. E tirar os vendilhões do templo ali, tirar o que tem que ser arrancado da alma para que a gente seja mais feliz em definitivo, gera uma certa dor. Pode não ser agradável esse combate, pelo menos no início. E o ego não quer isso, o ego quer o prazer imediato. E o prazer imediato é deixar as coisas como estão. E querer mudar o outro. Porque se o outro não vier me perturbar, não acontece nada, não tem sintoma. E isso é verdade. Né? Só que sempre vai ter um outro. E quando não tiver um outro, que eu for para uma montanha deserta lá, ficar no cume da montanha lá, levar um monte de enlatado lá para eu passar o resto da vida comendo, para fugir da maldade dos outros, eu vou ficar... Não vai ter um outro, mas vai ter a minha. Aí eu vou ficar sozinho com a minha maldade. Com as minhas limitações. E não vou ter o outro como espelho para vê-las. E o que não é visto, raramente pode ser tratado como deve. Jesus exemplificou isso, né? Quando vinha aquelas pessoas que, nas palavras ali do Evangelho, ele coloca ali como endemoniadas, que é o que a gente poderia entender como obsidiado. Ele não simplesmente vai expulsando e fala assim, não, como é teu nome? Qual é o teu nome? Aí respondem lá, né? Meu nome é Legião porque somos muitos. Ele tentou identificar ali o que estava se contrapondo. Tudo no Evangelho tem tido um acontecimento materialmente ali. Ou um símbolo, que no Evangelho muitos símbolos estão misturados a fatos reais, 100% deles tem um símbolo para nos mostrar alguma coisa. E ele pergunta, qual é o teu nome? Então, quando alguma coisa se opõe ao teu crescimento, alguma coisa se opõe à tua evolução, se pergunta o que é aquilo. Não adianta perguntar para o outro, tem que perguntar para a gente mesmo, com a humildade de quem está querendo melhorar em definitivo. E humildade não é se fazer nem pior e nem melhor do que é. É tentar se enxergar exatamente como é, com o desejo firme de melhorar. Mas sem se enganar em relação ao que a gente é hoje. De bom e de ruim. Né? Porque também não é humildade a gente só se colocar defeito. Né? Isso é auto-humilhação, vamos dizer assim, né? Auto-anulação. E também não é achar que tem qualidades que ainda não tem. É ser honesto com o teu próprio processo evolutivo. Algum ódio nos consumindo? Com tudo que a gente já observou do Evangelho, já aprendeu, já ouviu, já fez de Evangelho no lar e tudo, será que ainda dá para admitir que a gente tenha ódio? Né? Estou falando cada um de si, né? Será que me é lícito ainda, com tudo que eu recebo, o carinho que eu recebo de vocês, o que eu já aprendi do Evangelho, da doutrina, e aqui todos estão na mesma situação, será que é lícito para a gente ter ódio ainda? Ah, mas o outro me agrediu, mas todo agressor é um doente. Aí o egão tem, quando a gente diz isso, né? Que todo agressor é um doente, o egão fala assim, eu vou lá e vou chamar ele de doente na cara dele. Vou falar, você é um doente. Não é isso. É entender que o outro, quando nos agride, quando age de uma maneira ali que às vezes a gente nem esperava, está nos agredindo de dentro do inferno dele. O inferno que ele carrega dentro da alma. Porque os infernos cabem dentro da alma. Eles não são lugares, eles são infernos interiores. E aí quando o outro exterioriza esse inferno, a gente deveria pensar como espírito e falar assim, não, ele está exteriorizando uma coisa ali ruim que está dentro dele, eu não vou pegar isso para mim. Isso não é meu. Deixa com ele lá,
Quando ele puder, ele vai se livrar disso. E se puder, ainda ajudar. Mas a gente faz o contrário. A gente fala assim, o meu inferno é mais quente que o seu. Você não sabe, você mexeu com a pessoa errada. Não é isso que a gente fala? Você mexeu com a pessoa errada, você tem uma personalidade forte. Às vezes a gente até se orgulha, né? De falar assim, comigo não é assim, eu não levo desaforo para cá. E se a gente pudesse ver Jesus olhando para a gente nesse instante, ele olharia e falaria de novo, perdoai, pai, ele não sabe o que faz, é uma criança. E no sentido espiritual, nós somos crianças mesmo, ainda. Ainda que um pouco fora da idade já. Porque quando Moisés veio, a gente era criança. Quando Jesus veio, a gente já estava meio que na adolescência espiritual. Já estamos na idade meio que de adulto, agindo como uma criança. Né? Uma espécie de uma rebeldia contra o que vai nos fazer melhor. Não vamos alcançar a paz e, portanto, a saúde física ou emocional sem retirar esses espinhos da nossa vida. Um dia eu estava ouvindo uma palestra, não sei se foi do Haroldo Dutra, quem foi. Aí ele contou um episódio lá de um cachorro. Que não, acho que era do Chico que falou para ele, sei lá. E o cachorro estava lá chorando. Aí o outro chegou, por que aquele cachorro está chorando? Ah, porque ele está com um espinho cravado na pata ali. Cravado na pata não, no chão ali, ele está sentado em cima de um espinho, deitado em cima de um espinho. Falei, por que ele não levanta? Não, porque está doendo o suficiente para ele gritar, mas não para ele levantar. E essa teimosia aí, brincando, né? Essa teimosia do cachorro, às vezes a gente usa também na nossa vida. Né? Às vezes a gente está numa situação que já brigou com todo mundo do trabalho, já brigou com a família inteira, já brigou com os vizinhos dos dois lados, de cima e de baixo, um porque faz barulho demais, o outro porque reclama do barulho nosso, um porque não cumprimenta e o outro porque tem um carro melhor que o nosso, e a gente vai brigando, e vai brigando, e vai brigando. Se a gente gastasse toda essa energia que a gente usa para brigar com o outro, para botar o dedo na cara do outro, usasse essa energia para mostrar para a gente mesmo, fazer uma busca dentro e ver numa boa, sem culpa, sem ressentimento contra si próprio, ver o que dá para melhorar aí. Fala, vamos dar uma ajeitada aí, o que dá para melhorar agora? Porque não é amanhã, não é daqui a um ano. Lembra em dezembro que a gente falou que 1º de janeiro ia começar? Já faz um mês, a gente talvez não tenha começado. Eu mesmo gostaria de ter feito muita coisa, ou de deixar de fazer muita coisa que ainda não consegui. É agora. É agora. É hoje. A intenção única é ajudar a limpar o nosso jardim sem que nos sintamos culpados ou com dó de nós mesmos. Olha aí, o culpado pode ser aquele orgulho falando assim, nossa, como é que você tão bom foi fazer uma bobagem dessa? Ou com dó de nós mesmos, aí é o outro extremo, né? Fala assim, eu sou um coitadinho, eu sou tão ruim que eu não acerto uma, meu pai do céu, eu sou o coitadinho. Também é um jeito de se enganar. São dois extremos diferentes da mesma doença. Quando só bastaria a gente caminhar para o meio. Né? Se vê com honestidade. Porque tanto aquele que se culpa porque era bom demais para fazer o erro que fez, quanto aquele que acha que não acerta, não estão sendo honestos com ele mesmo. Porque eu nunca vi alguém que nunca acertou. E também nunca vi alguém que nunca errou. Então todos nós estamos longe dos extremos. Nós estamos em algum lugar ali do meio do caminho. E qualquer um desses dois extremos, de se sentir o coitadinho que não acerta, ou o tão bom que não poderia ter errado, são jeitos de se enganar. De se iludir para depois ter uma desilusão. De reclamar, estava iludido. Né? Oi? Aí ele fala assim, que a gente tem que colocar fim às guerras, ódios, ele já falou de todas elas, né? Rancores, reconhecendo que aquele que nos agrediu está agredindo de dentro do inferno dele, que pode ser muito mais quente que o nosso, né? A gente não sabe. E mais ainda, normalmente as pessoas que têm esse inferno interior de que a gente está falando, elas têm um ego tão inflado que elas não conseguem aprender
apreender a realidade de uma maneira honesta. Porque vem a realidade por trás da lente do ego. E isso faz supor qualidades que não se tem e faz supor nos outros erros que os outros talvez não tenham. Faz ter uma memória muito curta para o nosso erro contra o outro e uma memória muito longa para o erro do outro contra nós. O erro que o outro faz para nós, a gente lembra 490 vezes. 70 vezes 7 vezes. A gente lembra. E se passar de 490, a gente continua contando. E o erro que a gente faz para o outro, o ego arma a situação para a gente logo depois daquilo falar assim, mano, se eu não fizesse aquilo, o outro ia fazer. Se eu não dissesse aquelas verdades que eu disse para o outro, ele ia ouvir de outra pessoa, porque ele é assim. Ou então a gente vira e fala assim, não foi tão ruim assim. Eu não falei isso, podia ter falado muito mais. Isso são armadilhas do ego querendo amenizar uma situação que nos gera culpa. É a culpa brigando com o orgulho. É complicado, né? Está muito longe de ser simples lidar com isso, né? É simples falar, mas lidar, pelo amor de Deus. Recuperar a paz de espírito é limpar a alma, é ficar em paz consigo mesmo. Pô, amigo, você estava falando a palestra inteira de ficar em paz com os outros. Mas isso é reflexo. O nosso relacionamento com os outros é uma espécie de exteriorização do relacionamento que a gente tem com Deus e com a gente mesmo. Porque se eu tenho um mau relacionamento comigo, não sobra amor para dar para o outro. E aí eu vejo o outro com maus olhos. Vendo o outro com maus olhos, eu vejo Deus com uma coisa distorcida também. Porque se eu não consigo amar a criação que está perto de mim, como é que eu vou amar, que é concreta e que está perto de mim? Não que Deus não esteja perto, mas a gente não consegue apreender fisicamente. Como é que eu vou amar uma coisa mais abstrata, que eu não sei bem definir o que é, até porque não dá para definir o que é infinito? Definir é dar contorno, né? Como é que eu vou dar contorno para o que não é? Não tem fim. Com essa cabecinha. Como que eu vou fazer isso? Então é muito mais difícil compreender. Então ele nos dá a criação, seus filhos queridos, todos nós, para que nós aprendamos a amar a Deus amando primeiro a sua criação. E amando cada um a si mesmo. E a gente faz exatamente o contrário. A gente tem um mau relacionamento consigo mesmo. Lembra do passado e do futuro? Eu fico me culpando pelo passado e fico querendo controlar o futuro. Não querendo controlar a minha ação no futuro, eu fico querendo controlar a ação dos outros. Situações que vão chegar para mim prontas, como é que eu vou ter controle sobre isso? Aí a gente constrói esse mau relacionamento. Comigo, com o outro e, consequentemente, com Deus. Quando todas as 3 revelações das quais a gente trata aqui, existem muitas outras revelações que dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas nós escolhemos uma, vamos seguir por ela, porque ela vai nos ensinar tudo, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita. E toda a literatura espírita. As 3 revelações falam disso, do nosso relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o outro. Todas elas falam disso. Todos os outros símbolos que estão no Evangelho, que estão na Bíblia, que estão no Espiritismo, de uma maneira até mais concreta, no fundo, ou são sobre essas 3 coisas, ou são sobre variações destas 3. Sobre como nós conseguimos transformar o nosso sentimento. Sobre como conseguir tirar esse filtro nocivo do ego para conseguir se olhar com honestidade. Para eu conseguir olhar para mim e dizer assim, nossa, Miriam, então você é isso aí? Com tal e tal e tal qualidade, tal defeito, com tais capacidades de mudar. E com tais coisas que você não larga, porque uma das outras coisas que ele fala aqui é isso, que nós temos que estar dispostos a renunciar ao apego. E faz uma revelação até pior aqui. Às vezes a gente se apega ao sofrimento. Porque com o sofrimento tem mais valor, né? A gente botou isso na cabeça.
Só que o sofrimento ele não é necessário em primeiro plano, ele é necessário como remédio. E o remédio só precisa tomar quem adquiriu algum problema, alguma doença. Você pode se tornar um espírito puro com muito pouco sofrimento. Muito pouco. Só que, quando a gente escolhe os caminhos do nosso livre-arbítrio, normalmente a gente opta pelo quê? Pelo caminho que nos traz mais gratificações aos sentidos grosseiros. Né? E o que é bom para nós como espírito, que é o que o Emmanuel chama quando ele descreve a trajetória de Jesus, que ele fala que Jesus foi aquele espírito que caminhou em linha reta para Deus. Ou seja, ele só teve o sofrimento que realmente precisava. Caminhou em linha reta para Deus. E normalmente a gente não faz esse caminho em linha reta, a gente faz um caminho cheio de curvas. De maneira semelhante ao que está lá na parábola do filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo? Alguém quer que eu conte? Rapidamente. Tinha 2 filhos ali, um senhor ali, um fazendeiro. Um filho mais novo, meio rebeldezinho, e um filho mais velho, mais ponta firme, a princípio. E aí o mais velho estava lá, sempre firme e tal. O mais novo fala, pai, me dá... o homem era rico, né? Pai, me dá minha parte da herança que eu vou cair no mundo. Seria semelhante a gente dizer para Deus, falar assim, Deus, eu não quero a tua consultoria aqui de evangelho, eu não quero nada disso, eu quero fazer do meu jeito que vai dar certo, vai chegar no mesmo lugar. Ele fala, tô filho, tô a tua parte. E aí simboliza a Escritura que você é expulso do paraíso. Porque você se distancia vibratoriamente de Deus, ainda que fisicamente não tenha como se separar dele, porque ele inunda o universo. Mas vibratoriamente a gente se distancia dele. Aí o filho vai, ele pega o dinheiro, ele gasta tudo rapidamente com farra, com bebida, com, vocês sabem, tudo que deve ali gastar. Até que ele abaixa a vibração dele, chega no fundo do poço, no que a gente sempre chama de fundo do poço. E aí ele fala assim, nossa... E aí, até que ele chega num lugar, num estágio tal ali, que ele está dividindo a alimentação dele com uma criação de porcos ali. Ele começa a comer comida de porco. Isso numa parábola contada para hebreus ali, para quem tinha religião judaica, é um símbolo muito forte, porque o porco para eles é considerado um animal impuro até hoje. Então olha a força do símbolo que Jesus quis usar. Aí ele fala, ele pensa com ele mesmo, na casa do meu pai até os servidores são mais bem tratados do que eu. Semelhante a André Luiz na terceira revelação. Quando eu me senti lá no umbralzão, né? Energias me faltaram de todo, me senti colado ao lodo da terra. Lembrei, não tinha lembrado ainda, que deveria existir um supremo autor da vida. Ele tinha ficado 8 anos lá e não fez uma prece. Quando ele se coloca para fazer uma prece, ele é socorrido. Mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo lá do Novo Testamento. Ele fala assim, na casa do meu pai até os servidores são mais bem tratados do que eu. Eu vou me levantar, tem que se levantar. Irei ter com o meu pai, só aí ele lembrou do pai. E pedir, não é ordenar, né? Não é falar assim, eu vou ter aí, onde é que é o meu lugar? Não. Pedir que ele me aceite como mais um dos seus servidores. É preciso ter a disposição de servir. Não de ser servido, porque essa é outra armadilha do ego. Aí ele corre para o pai pensando que o pai talvez ia chutar ele, alguma coisa assim. O pai vê ele chegando e não espera ele chegar. O pai corre ao encontro dele. Isso está mostrado também de maneira mais concreta por André Luiz. Quando o Clarencio vem até ele. Ele não precisa ficar pensando tal, até um dia ele sozinho conseguir se elevar até uma região diferente. Não, o Clarencio vai até ele e busca. Da mesma maneira lá no Novo Testamento, o pai do filho pródigo. O filho se ajoelha, ele levanta o filho, põe uma aliança no dedo do filho e dá uma festa para o filho. E Deus está sempre esperando isso da gente. Que a gente se levante, que a gente se volte para Ele, porque a gente coloca muitas coisas no lugar de Deus. Né? A gente coloca o cargo, a beleza física, o dinheiro, aquela pessoa que a gente deseja, um monte de coisa que a gente deseja, o carro bonito, a casa, isso, aquilo, o bem material. São importantes, mas a gente não pode colocar nenhuma delas no lugar de Deus. Então é necessário que a gente vá ter com Ele. Se levante,
vá ter com ele e peça que ele nos aceite como mais um dos seus servidores. É abrir mão do egão de querer ser servido e falar assim: Pai, o que queres que eu faça? Teve alguém muito importante lá nas Escrituras que falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? Aí é que ele começou a fazer o caminho, fazer o bom combate, né? Fazer o caminho correto. E a gente está falando tudo isso sobre sentimento, sobre acalmar essa multidão de sentimentos descontrolados e pensamentos descontrolados que a gente tem, para conseguir o que ele chama de paz aqui do jardim. Né? Sem a gente silenciar essa multidão descontrolada de pensamento, não dá para a gente ouvir a voz de Deus, não dá para a gente ouvir a voz do anjo da guarda, não dá para a gente ouvir a nossa própria sabedoria íntima, porque a gente está muito focado às vezes em querer controlar o externo. Eu quero segurar esse aqui, eu vou abaixar para segurar os dois no chão, e aí eu não consigo me levantar, né? Se eu estou segurando alguma coisa no chão, eu não consigo me levantar. E isso está muito simbolizado, já caminhando para a nossa conclusão, isso está muito simbolizado nas Escrituras, em que eu não vou entrar no mérito se foram fatos que aconteceram exatamente daquela maneira, ou se foram simplesmente símbolos para o nosso aprendizado. Vou fazer mais ou menos como Kardec, não vou me ater aos fatos, vou me ater aos ensinamentos. Que em muitos lugares é simbolizado ali o nosso sentimento como a água. Em muitos lugares ali na Escritura você vai encontrar a água simbolizando alguma coisa que você tem que acalmar dentro de você. Alguma coisa que você tem que transformar. Pensa no símbolo de transformação da água em vinho. Você tem que converter o nosso sentimento, às vezes meio indiferente, meio sem sabor, meio insosso, em um vinho de primeira qualidade, uma coisa que tenha sabor, uma coisa diferente, uma coisa que seja realmente diferente. Tem um outro lugar que ele fala: lança a tua rede para águas mais profundas lá. Não fica na superfície. Analisa os teus sentimentos, analisa as tuas reações. Não a do outro. Deixa a do outro. É muito trabalho é trabalho demais querer controlar as reações e entender os sentimentos para consertar o outro. A gente tem que primeiro consertar a gente mesmo. E o outro se conserta também, no tempo certo. Mais rápido, talvez, com um exemplo bom. Mais com um exemplo do que talvez com muitas palavras. Se eu não me engano, acho que é Francisco de Assis que disse isso uma vez, né? Que a gente pode usar o que for para pregar o Evangelho. Se for necessário, pode usar até palavras. E ele fala, e tem também uma parte muito bonita ali que ele fala, que ele começa, eles se assustam porque vem o Cristo chegar caminhando por sobre as águas. E aí ele: Senhor, também quero, Pedro, né? Também quero, vem. Aí ele vem. E ele começa a caminhar também. Só que daqui a pouco ele começa a afundar. Aí ele fala assim: te faltou fé, né? Alguma coisa desse tipo. Você foi fraco na fé, a tua fé te faltou, alguma coisa assim. É a mesma coisa com os nossos sentimentos. Se a gente pensar nas águas como sentimentos, eles ficam revoltos e tudo, e a gente tem que tentar acalmar essa multidão interna nossa. Porque aí a gente vai conseguir. O que seria dominar os próprios sentimentos? Andar por sobre eles. Você está sobre os teus sentimentos. Você está no controle dos teus sentimentos e das tuas atitudes. Você controla as tuas reações, não porque você é uma pessoa fria que não se importa com o que acontece, mas porque você tem domínio de que aquilo talvez não seja tão grande quanto parece à primeira visão do ego. E quando a gente tiver essa fé mesmo, que Jesus fala, e fé não é só acreditar. Fé é entrega, é uma confiança, é uma fidelidade ao que a gente acredita também. Quando a gente tiver realmente isso, a gente vai conseguir dominar esses sentimentos e ter essa fé mais forte que Jesus fala que faltou ali para que ele conseguisse andar por sobre as águas. Né? É isso que Jesus espera e é isso que ele está sempre pronto a oferecer para a gente, quando a gente der um sinal de progresso. Que ele te acompanhe
oriente cada uma das suas escolhas. Obrigado. Bastante coisa para ser refletida, mas vou até ser breve. Eu queria só fazer rapidamente. Muita coisa do que eu falei aqui não é doutrina espírita. Quase nada do que eu falei aqui hoje é doutrina espírita. Não é um tema muito, vamos dizer assim, doutrinário. É meio que um texto de autoajuda, tirado inclusive de um livro de autoajuda lá, pelo De Luca, à luz dos ensinamentos espíritas. Então, nada do que eu estou falando aqui hoje são doutrina espírita ou mesmo espiritismo. São talvez opiniões, reflexões que a gente traz para fazer com amigos. Que poderia ser feita aqui, poderia ser feita numa mesa com pão e vinho, né? Poderia ser feita em qualquer lugar. Não só fazer essa ressalva, porque às vezes as pessoas começam, né? Aquela coisa, mas o que falou isso, falou aquilo, não é bem assim. Não, são opiniões. Posso estar completamente errado. Tá? Você logo no início, você falou que a tempestade ela traz marcas, que tem seu efeito colaborativo. Por isso que nós precisamos ainda ter o processo de dor, às vezes, para ter essa mesma colaboração, para ter essa mesma sensação de melhoria ou de necessidade de melhora? Na minha visão, o processo de dor ele pode ter causas bem diversas de pessoa para pessoa, né? Tem casos que realmente a dor vai ser necessária. Tem casos em que a pessoa se recusou, por exemplo, às vezes durante muitas encarnações, a reparar pelo bem, a reparar de uma maneira mais, um jugo mais leve, vamos dizer assim, né? Um fardo mais leve, um jugo mais suave. O erro do passado. E aí é necessário que venha o escândalo, porque não houve outro jeito de zerar. Aí nesse caso é necessário que venha o escândalo, né? Mas é daquele por quem vem o escândalo e tal. O escândalo vem para zerar. Nesse caso, né? O sofrimento vem para zerar. Mas existem pessoas que às vezes sofrem, se colocam numa condição de sofrimento sem necessidade. A gente falou um pouco daquela culpa do ego. O ego me faz sentir culpado porque como eu, tão perfeito, tão maravilhoso, posso ter feito um erro daquele. E aí esse sentimento de culpa, às vezes o único jeito de zerar ele é sofrendo. Tem gente que impõe a si mesmo a necessidade do sofrimento, mesmo quando a justiça divina já está satisfeita. E já fizeram essa pergunta para mim, né? Falou assim, nossa, mas como é que Deus foi cruel a ponto de fazer essa pessoa passar por isso e não sei o quê? Primeiro, Deus não faz a gente passar por 100% do que a gente era devedor, senão nenhum de nós provavelmente estaria em pé aqui. Mas, às vezes, é a crueldade. Lembra que eu falei de amar a si mesmo no começo, da gente fazer as pazes com a gente mesmo, nosso relacionamento com a gente mesmo? Se eu faço um conceito muito ruim de mim mesmo, eu vou me viciar aqui, me apegar ao sofrimento. E aí não é o sofrimento de aprendizado, é o mal sofrer. Esse é o mal sofrer. É o sofrimento que não precisava, que dava para aprender de outro jeito. E tem o bem sofrer, que é aquela lição que vem de um jeito que a gente vai aprender de uma vez, talvez uma vez só, e não vai cometer mais o mesmo erro. Esse é o bem sofrer. Aí é um sofrimento que é bem-vindo, que é vamos dizer assim, que é bem-fazejo na vida da pessoa. Agora, aquele sofrimento que decorre do apego, ele fala isso no texto aqui, que decorre do apego ao sofrimento, a gente se vicia em muitas encarnações, muitas vezes, ao sofrimento, esse é o mal sofrer. Então, até nisso a gente precisa se curar, né? Até nisso a gente precisa fazer com que a nossa alma cresça, que ela resplandeça mais, para a gente não ter mais necessidade de tanto sofrimento. O sofrimento ele só é necessário como remédio. Alguém fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ou como prova, né? Às vezes como prova. Sim. Alguém tem alguma outra questão a ser colocada? Por hoje, meu amigo, foi extremamente esclarecedor. Obrigado, gente. Bom. Tem alguém querendo falar? Pensei que era um fenômeno de voz direta. Eu estava preocupado aqui, não estava vendo para onde eu ia correr. O Lourenço, ele manda pela internet. Ô Lourenço, abração para você. Olha, Falamir, boa noite. Permita-me, não basta investir somente no corpo.
Valorizar a imagem, ela é tênue e frágil. Uma significativa parcela de energia deve ser direcionada à alma, ela não se corrói. Fale um pouco sobre isso. Perfeito, né? Tem uma passagem também das Escrituras que fala assim, mais ou menos assim, não lembro exatamente, fala assim, se você semeia na carne, e a carne é corruptível, né? Na linguagem ali mais forte ali das Escrituras, quando fala carne, está dizendo a humanidade, né? Assim, a gente como encarnado. A humanidade é encarnada. Se você semeia na carne, colhe corrupção, que a carne é corruptível. Se você semeia no Espírito, colhe para a vida eterna. Eu acho que isso resume mais ou menos o que o Lourenço está falando aqui. A gente tem que se cuidar como carne, lógico. Eu preciso do veículo carnal aqui para que eu consiga fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui, até para o espiritual. Porque eu estou encarnado. Né? Se eu estou encarnado, é porque eu preciso fazer experiências aqui que têm que ser aprendidas, têm que ser realizadas encarnado. Sem lembrar de muitas coisas. Então eu preciso desse cuidado, né? Não posso menosprezar o veículo físico. Mas, e acredito que é isso que ele esteja querendo dizer, eu não posso achar que eu me resumo ao veículo físico, porque aí eu vou achar que a única coisa que importa é cuidar da beleza, cuidar dos prazeres imediatos, né, da gratificação sensorial. E quando eu cuido só da gratificação sensorial, é o sentir do sensório, eu esqueço do sentir do sentimento, que é a mesma palavra, mas são coisas muito diferentes. E é esse lapidar do sentimento que vai nos trazer, né, quando ele fala assim, quando você semeia no Espírito, colhe para a vida eterna. Você não vai esquecer mais esses aprendizados. O aprendizado que é bem feito aqui, a gente faz uma vez só. Não precisa ficar repetindo aquela prisão de reencarnações com os mesmos temas, e às vezes com as mesmas pessoas, com as mesmas situações. A gente aprende a lição e passa para o próximo. Essa é a caminhada de linha reta, né? Ele fala. É não ficar no mundo ideal, seria. É que a gente escolhe fazer o caminho mais longo normalmente. Né? A gente faz essas escolhas, né? Mas acho que resume bem isso. Então, assim, se a gente gastar mais energia, talvez no que vai durar mais tempo, no que é imortal para nós, sem descuidar do que é transitório também, mas gastando mais energia no que é imortal, a gente vai ter menos tropeços pelo caminho. Né? Um abraço para você, Lourenço. Saudade. Amigo, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. E assim, meus companheiros, aqui as palavras do Amir, elas nos trazem muita reflexão, principalmente sobre ego, orgulho. E se nós formos na leitura do Evangelho, eu acho que uma das palavras que mais aparece ali é justamente em relação ao orgulho. Por isso que a religião, ela tem esse aspecto transformador, de reflexão, de transformação e de mudança também. Agora, mais uma vez, nós vamos dar seguimento aqui. E nesse instante, nós vamos elevar os nossos pensamentos. Juntos com Jesus, nós vamos procurar promover o amor, a paz, a solidariedade, especialmente para aqueles amigos, aqueles companheiros que enfrentam adversidades, dificuldades muito maiores do que as nossas. E assim, juntos com o Pai, vibremos. Vibremos pelo Brasil, a pátria do Evangelho, especialmente nesse momento tenso, conturbado que nós estamos vivendo, na confiança e na certeza que a espiritualidade maior vai nos ajudar, vai nos auxiliar a justamente isso, gerenciar e administrar esse momento. Vibremos por todas as nações, vibremos pelos enfermos e pelos moribundos, vibremos pelos doentes da alma, vibremos pelos dependentes químicos, vibremos por aqueles que enfrentam as mais difíceis adversidades sociais, vibremos por aqueles que estão nos cárceres, vibremos por aqueles que padecem de todo tipo de dor, vibremos por aqueles que muitas vezes não sabem qual caminho seguir e que necessitam do apoio da espiritualidade. E vibremos também hoje por aquela pessoa, aquele ente, aquele amigo que nós entendemos, nós compreendemos que precisa do apoio da espiritualidade.
E se o Pai assim nos permite, vamos vibrar por nós mesmos, naquilo que buscamos, naquilo que necessitamos, no enfrentamento das nossas dores, das nossas adversidades, mas na certeza e na confiança que Jesus, Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas. E mais uma vez aqui na reunião de hoje, nós tivemos assistência do plano maior, do plano espiritual. Nós agradecemos ao alto por essa oportunidade, agradecemos aos mentores, agradecemos à espiritualidade maior e principalmente a Jesus, que nós tanto falamos, que nós tanto rogamos, e Ele é que nos dá a mão, Ele que nos estende em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Eu peço a todos que se mantenham nesse mesmo clima de paz, de tranquilidade. Agradeço aqui a presença. A Casa do Caminho, como eu falei no início, ela está sempre aberta, em todos os dias. E que todos tenham uma semana de muita luz, de muita paz e de muito equilíbrio. Na sequência, o Luizinho vai encaminhá-los na Câmara de Passes. E mais uma vez eu desejo uma boa noite a todos.